O Preço da Soberba, a história de Isabela de Castro. Um homem com um império multimilionário, um titã da indústria. Ele acreditava que a sua riqueza era uma chave dourada que podia abrir qualquer porta e resolver qualquer problema. Quando carregou a sua linda e muito mais jovem amante para a sala de emergência, com a vida dela a desvanecer-se nos seus braços, ele estava pronto para assinar um cheque por todo o hospital, se fosse necessário. Exigiu o melhor porque podia pagar, mas no corredor frio e estéril, sob o zumbido das luzes fluorescentes, ele aprenderia uma lição devastadora. O poder que ele exercia era um brinquedo de criança, comparado a uma força silenciosa e invisível que nunca soubera que existia. O seu dinheiro não significava nada ali, e a única pessoa que ele havia desconsiderado durante anos estava prestes a destruir todo o seu mundo. Os pneus do Aston Martin de Dom Miguel de Noronha chiararam ao desviar para a baía de ambulâncias do Hospital Central de Santa Rita, ignorando a buzina de uma ambulância que se aproximava e as indicações frenéticas de um guarda de segurança. A ele não lhe importava. As regras, as pequenas formalidades que governavam a vida de outras pessoas eram meras sugestões para ele. "Preciso de um médico agora", gritou, a sua voz acostumada à obediência instantânea. Nos seus braços estava Beatriz Antunes, o seu rosto habitualmente vibrante, agora da cor de linho desbotado. A sua respiração era superficial. Uma única palavra aterradora havia-lhe escapado há 10 minutos. "Coragem, fica comigo, querida", rosnou ele, levantando-a. Ela parecia incrivelmente leve, tão frágil quanto um pássaro. O vestido de designer, um farrapo de seda que ele comprara em Milão, agora era apenas um adorno inútil. Entrou apressadamente pelas portas de vidro da entrada de emergência. "Tragam-me o melhor médico deste hospital, o chefe de cardiologia. Quero-o aqui em 5 minutos, ou comprarei este edifício inteiro, e o vosso primeiro ato como meu empregado será demitir-vos." A ameaça flutuou no ar, pesada e grosseira. Era o seu estilo. Durante 30 anos, Dom Miguel havia construído um império imobiliário no Algarve, demolindo qualquer um no seu caminho. Problemas eram resolvidos com dinheiro. A lealdade era comprada com dinheiro. Era a única linguagem em que ele realmente confiava. Uma equipa de maqueiros e um médico materializado transferiram Beatriz para uma maca. "Estou aqui, Beatriz. Pagarei por qualquer coisa. Terei quem for. Vais ficar bem", disse ele, reforçando a sua própria visão do mundo. "Eu estou no controle disto." Desapareceram por portas marcadas como reanimação. E uma enfermeira parou-o com um rosto gentil, mas firme. "Senhor, tem de esperar aqui. Precisamos avaliá-la. Por favor, dirija-se à recepção e preencha a papelada dela." Dom Miguel ficou sozinho no corredor. A adrenalina começou a recuar, deixando para trás um pânico frio. Dirigiu-se à recepção tirando a carteira. Atirou o seu cartão Centurion preto sobre o balcão. "Miguel de Noronha, a paciente é Beatriz Antunes. Não se preocupe com o seguro. Eu cubro tudo. Apenas comecem o registro dela." O jovem funcionário pegou no cartão. "A data de nascimento dela?" Dom Miguel congelou. Não fazia ideia. Ele sabia o ano do seu champanhe favorito, o corte exato do diamante que a fazia ofegar. "O aniversário dela?" 26, creio. Simplesmente procurem." Senti um lampejo de vergonha rapidamente substituído pela raiva. Por que deveria eu saber de detalhes tão triviais? Ele providenciava o estilo de vida, a segurança. Esse era o seu papel. Passou a hora seguinte a andar de um lado para o outro. Estava perdido no seu próprio mundo de chamadas frenéticas.
Estava a mobilizar o seu exército, a fazer o seu poder atuar contra o inimigo invisível que atacava o coração de Beatriz. Enquanto dava ordens ao telefone, uma figura apareceu na entrada da sala de espera. Uma mulher. Era elegante, não da maneira ostensiva de Beatriz, mas de uma maneira profunda e intrínseca. Vestia um simples casaco de cachemira cor de creme, sobre calças cinzentas. O seu cabelo louro prateado estava preso num coque elegante. Era a sua esposa, Dona Isabela de Castro. O sangue de Dom Miguel gelou. Ele terminou a sua chamada abruptamente. "O que fazes aqui?" perguntou ele. "A minha assistente, Fátima, monitoriza a atividade das tuas contas, Miguel. Um débito de vários milhares de euros foi marcado na recepção de Santa Rita. Pensei que devia vir." "O coração dela", disse ele, as palavras sabendo a cinza. "Algo está errado com o coração dela." Isabela simplesmente assentiu. Caminhou ao lado dele e sentou-se numa das cadeiras desconfortáveis. Ela não o olhou. Simplesmente sentou-se ali. Um retrato de paciência. A sua presença era uma acusação. O contraste e a consequência, o silêncio que se instalou entre Miguel e Isabela, era um abismo cheio de 28 anos de ressentimentos não ditos. Ele sentia a sua presença plácida, como um julgamento. Recordou o dia em que conheceu Beatriz, um turbilhão de vida que o olhava com uma admiração que ele não via há décadas. Isabela estivera lá naquela noite. A anfitriã elegante e discreta. Um fantasma na máquina da sua vida pública. "Devias ir para casa, Isabela", disse ele. "Não há necessidade de estares aqui." Ela virou lentamente a cabeça para o olhar. Os seus olhos não eram frios, mas tinham uma clareza que era quase mais inquietante. "Acho que vou ficar." "Por quê?" exigiu ele. "Para poderes ver-me a contorcer-me?" "Isto é algum tipo de mórbida volta de vitória para ti?" "Não, Miguel, não é uma vitória. É apenas uma consequência. Estou aqui porque é onde preciso de estar." Ele ia replicar quando um homem de bata branca se aproximou deles com o rosto grave. Era o Dr. Luiz Torres, chefe de cirurgia cardiotorácica. "Dr. Torres", disse Dom Miguel, passando para o modo de comando. "Sou Miguel de Noronha. A paciente Beatriz Antunes está comigo. Quero saber tudo. Cobrirei qualquer despesa." O Dr. Torres olhou para a mão estendida de Miguel, mas não a apertou. Em vez disso, o seu olhar dirigiu-se a Isabela. Um ar de respeito profundo e sincero suavizou os seus traços. "Dona de Castro", disse o médico, com uma calidez que estivera ausente um momento antes. "É uma honra finalmente conhecê-la pessoalmente. Lamento muito que seja sob estas circunstâncias." Miguel retraiu a mão, uma pontada de confusão e irritação percorrendo as suas costas. Por que o médico se dirigia a Isabela? "Ela está comigo", interveio Miguel, interpondo-se entre o médico e a sua esposa. "Eu sou com quem o senhor deve falar. Eu sou quem paga as contas." "Senhor de Noronha", disse o Dr. Torres, o seu tom clínico e preciso. "A condição da senhorita Antunes é crítica. Ela precisa de uma cirurgia de substituição de válvula altamente complexa, um procedimento de Ross. É delicado e deve ser realizado nas próximas 12 horas. "Ótimo! O senhor é o melhor para o trabalho?" perguntou Miguel. "Eu sou", disse o Dr. Torres. "Simplesmente." "Então qual é o problema? Preparem-na para a cirurgia. A minha carteira de cheques está aberta." O Dr. Torres respirou fundo, olhando mais uma vez para Isabela. Uma comunicação silenciosa. "O problema, senhor de Noronha, é que isto não se trata da sua carteira de cheques. Temos um protocolo a seguir. Estava a confirmar com a Dona de Castro
de acordo com as instruções específicas do benfeitor. Instruções do benfeitor? Miguel zombou, uma risada incrédula escapando dos seus lábios. Eu sou o benfeitor! Eu assumo a responsabilidade financeira! De que instruções está o senhor a falar? Isabela levantou-se, colocando uma mão suave sobre o braço de Miguel. Miguel, por favor, deixe o doutor falar. Deixe-me ser perfeitamente claro, doutor. O meu nome está em metade dos edifícios desta cidade. Quando digo que cubro os custos, significa que sou a autoridade suprema aqui. Não há outro benfeitor. O Dr. Torres manteve-se firme. Senhor de Noronha, este hospital especificamente, esta ala cardíaca, o Centro de Cardiologia Avançada de Torres e Silva Completo, opera sob uma carta única. Foi financiado por uma única e maciça doação há vários anos. Uma doação? Repetiu Miguel. A doação cobre mais do que apenas o edifício. Cobre todos os custos operacionais e veio com certas estipulações. A principal é que uma lista de indivíduos, atualizada anualmente pelo Fundo Fiduciário do Benfeitor, deve receber qualquer tratamento necessário de forma preventiva e imediata, sem custo algum. O médico fez uma pausa. O nome da senhorita Beatriz Antunes foi adicionado a essa lista há 6 meses. O mundo tombou sobre o seu eixo. Beatriz. Numa lista médica, via Epizecreta. Era impossível. Quem a colocou na lista? Exigiu Miguel. O benfeitor valoriza o anonimato acima de tudo. Estamos simplesmente instruídos a agir. Já começamos a preparar o bloco operatório. A melhor equipa cirúrgica do país está a ser reunida enquanto falamos. Tudo está a ser conduzido conforme o protocolo. Miguel sentia que estava a gritar ordens no meio de uma tempestade, sem se aperceber de que o navio já estava a ser dirigido por um capitão invisível. Quem é este benfeitor? Perguntou ele, a sua voz baixando para um sussurro conspiratório. É um dos meus rivais de negócios? Isto é algum tipo de jogo? O meu único ponto de contato é através de um fundo fiduciário legal. Eu nunca os conheci, disse o Dr. Torres. Em seguida, voltou-se para Isabela. Dona de Castro, os preparativos pré-operatórios demorarão 1 hora. Depois o procedimento será de 6 a 8 horas. Temos uma sala de espera privada pronta para a senhora. A 8ª oferta mudada, estendida de forma tão pessoal e exclusivamente a Isabela, foi como um tapa. Por que continua a falar com ela? Explodiu Dom Miguel apontando para a de sua esposa. Ela não tem nada a ver com isto. Eu sou o responsável. Ele puxou o cartão preto e aproximou-o do rosto do médico. Vê isto, este cartão não tem limite. Não há problema que isto não possa resolver. O Dr. Torres nem sequer olhou para o cartão. Olhou para Miguel com uma expressão que era algo próximo de pena. Isabela levantou uma mão esguia, silenciando o médico. Colocou-se diretamente na linha de visão de Miguel. Os seus olhos calmos e azuis sustentaram os dele. Ele viu ali uma profundidade que nunca se havia dado ao trabalho de explorar. Miguel, disse ela com a voz tranquila, mas com um imenso peso, guarda o cartão. É inútil aqui. Inútil! Riu ele, um som amargo. Tu vives num mundo que este cartão construiu. Não te atrevas a dar-me lições sobre o que é ou não é inútil. Foi então que o Dr. Torres desferiu o golpe final e devastador. Olhou diretamente para Miguel com a voz clara e absoluta. Senhor de Noronha, o seu dinheiro não é necessário aqui. O senhor não tem poder nesta ala. Como tenho tentado dizer-lhe, todos os arranjos foram feitos conforme o protocolo. Ele fez uma pausa. A dona de Castro é a verdadeira benfeitora.
A devastação da verdade. As palavras caíram com o peso silencioso e absoluto de uma lâmina de guilhotina. O quê? O que disse? Sussurrou Dom Miguel. Disse que sou a benfeitora, replicou Isabela. Eu dotei o Centro Torres há 5 anos. Tu? Ele soltou uma risada abafada. Com que dinheiro? O meu dinheiro? Não, Miguel, não com o teu dinheiro. Com o meu dinheiro. Tu zombas. Não trabalhaste um dia desde que tinhas 25. O subsídio que te dou não compraria nem a recessão deste lugar. Nunca foi um subsídio. Isso é apenas como tu o chamaste, corrigiu ela suavemente. Quando o meu avô, Tomás Vaz de Melo, faleceu, tu estavas ocupado com uma tomada hostil em Luanda. Nunca perguntaste sobre o seu testamento. Nunca perguntaste sobre a minha herança. Ele não dirigia uma pequena firma, continuou Isabela, lendo a sua mente. Ele foi um dos primeiros investidores privados em biotecnologia. Ele deixou a totalidade do fundo de Castro para mim, não para nós, para mim. Os números que ela citou a seguir eram tão assombrosos que não pareciam reais. Era um principado, um império silencioso e invisível de ativos que ofuscava os seus próprios holdings imobiliários, alavancados e ostensivos. Mas por quê? Gaguejou ele. Porque nunca disseste nada. Estamos casados. Paraste de me ver como sócia há muito tempo, Miguel. Disse ela, expondo-o como um simples facto. Tornei-me parte do pessoal doméstico. Não precisavas da minha contribuição. Precisavas da minha obediência. O meu avô sempre me disse, nunca mostres a tua força a um homem que só valoriza a sua própria. Continuou Isabela. Enquanto tu estavas a conquistar, eu estava a cultivar discretamente. O hospital? Ofegou ele, as peças encaixando com uma clareza repugnante. Tu construíste toda esta ala. Li os artigos do Dr. Torres sobre reparação de válvulas. Eu sabia que o trabalho dele podia salvar milhares de vidas. Dei-lhe um cheque em branco. A única condição foi o meu anonimato e a criação da lista de benefetores, uma lista de pessoas que, por uma razão ou outra, sentia o dever de proteger. Beatriz, sussurrou o nome, agora sabendo a veneno. Tu puseste a Beatriz na lista. Sim, assentiu Isabela. Eu sabia sobre a condição congênita do coração dela. Eu sabia que o teu estilo de vida, o estresse de ser o teu segredo, aceleraria a condição dela. Era uma questão de tempo. Tive uma escolha: deixar que uma jovem morresse como uma vítima colateral do teu descuido, ou intervir. Eu pus a Beatriz na lista. Fiz com que se assegurasse de que quando chegasse este dia inevitável, ela estaria neste edifício com a equipa do Dr. Torres. Não o fiz por ti. Filo porque não terei uma morte na minha consciência. Isto não se trata de te humilhar, Miguel. Trata-se de eu limpar um dos teus desastres da maneira mais eficiente possível. Ele olhou para ela. A sua mente devastada, a sua raiva, o seu poder, a sua identidade, tudo se havia evaporado. Ele não era o rei nesta história, era simplesmente o desastre. Um problema previsível que a sua esposa, calma e modesta, havia resolvido de forma preventiva e devastadora. A separação final. Umas horas depois, o Dr. Torres regressou, exausto, mas triunfante. Ela está estável. A cirurgia foi um sucesso. Posso vê-la? Perguntou Miguel. Ainda está inconsciente. A dona de Castro está com ela agora. Ela pediu para ser a primeira a vê-la na UCI. Ela gere cada variável, senhor de Noronha. Cada uma delas. Miguel ficou de pé no corredor. Ele era a variável. Um problema humano previsível que Isabela de Castro, a imperatriz secreta, finalmente havia decidido gerir. Mais tarde, no quarto, Isabela estava sentada ao lado de Beatriz.
Não entendo por que o fizeste, Isabela, disse Miguel com a voz rouca. Por que salvá-la? Por que não me deixar falhar? Porque a morte dela não teria servido de nada. A alternativa teria sido um escândalo imenso. A jovem amante secreta do multimilionário morre. Teria arrastado o nome dos nossos filhos, Davi e Emília, pela lama. Teria afetado o preço das ações da tua empresa. O teu caso foi uma indiscrição privada. A morte dela teria sido uma catástrofe pública. Desta maneira, há apenas um procedimento médico tranquilo. Uma jovem artista recebe uma cirurgia que lhe salva a vida no melhor centro cardíaco do país. Uma benfeitora misteriosa paga a conta. Ela recupera e desaparece da tua vida. A responsabilidade fica neutralizada. A família está protegida. É a solução mais lógica e eficiente. Umas horas depois, Beatriz acordou. Isabela inclinou-se e falou-lhe suavemente. Miguel observou através do vidro. O medo nos olhos de Beatriz deu lugar a uma compreensão clara e aterradora. O seu olhar dirigiu-se para a porta, para ele, e ela viu algo que nunca antes tinha visto. Clareza horrorizada. Ela estava a vê-lo pela primeira vez através dos olhos de Isabela. Isabela saiu do quarto. Ela está lúcida? Pediu-me para te dar isto. Entregou-lhe um pequeno medalhão de ouro que ele havia dado a Beatriz. Ela não quer ver-te, Miguel. Nunca mais. O fundo fiduciário encarregar-se-á da reabilitação dela. Uma bolsa para completar o seu mestrado em Belas Artes. Ela terá a sua segunda oportunidade, livre de ti. Miguel agarrou-se ao medalhão. Ele havia perdido. Havia perdido de uma maneira tão total que mal estava a começar a traçar os seus limites. Havia perdido a ilusão do seu próprio poder. Uma semana depois, Isabela convocou Miguel ao salão de jantar. Em silêncio, deslizou uma pasta de couro sobre a mesa. Os papéis do divórcio, os termos são generosos, tudo o que o mundo sabe que é teu, a companhia, a casa, as tuas contas, continua a ser teu. Eu apenas levo o que sempre foi meu. Por quê? Perguntou ele sem compreender. Depois de tudo, por que não me arruinar? Porque uma guerra seria desorganizada, replicou Isabela. E passei a maior parte do nosso casamento a limpar discretamente os teus desastres, Miguel. Recuso-me a permitir que o nosso divórcio se torne o teu último e mais espetacular. Isto não é um castigo, é uma saída. É tarde, disse ela com a voz suave, mas absoluta. O que sentes não é um desejo de me ter de volta. É o choque de um rei ao descobrir que a sua coroa é de papel. Não estás de luto por mim, estás de luto pela perda do teu próprio poder percebido. Com a mão trêmula, Dom Miguel de Noronha assinou o seu nome, reconhecendo o fim do seu casamento e o fim da ilusão em que vivera durante tanto tempo. Adeus, Miguel, disse Isabela. Em seguida, virou-se e saiu do quarto, os seus passos a ecoarem fracamente na grande casa vazia. Ele ficou sozinho na cabeceira da mesa, um rei destronado num castelo oco, o silêncio, a sua única companhia. Epílogo: a quietude do império. A estabilidade da matriarca. Após o divórcio, a vida de Dona Isabela de Castro assentou numa quietude poderosa. Ela nunca se apresentou como CEO, nem procurou a fama que a sua fortuna podia comprar. Em vez disso, focou-se em gerir o fundo de Castro com uma precisão e visão de longo prazo assombrosas. O Centro de Cardiologia Avançada de Torres e Silva tornou-se um farol de excelência médica global, sempre a operar sob a estrita e anônima supervisão de Isabela. O Dr. Luiz Torres tornou-se um colega de confiança a gerir o aspecto público, enquanto Isabela dirigia a estratégia de financiamento silenciosa. Quanto a Dom Miguel de Noronha,
A perda do seu poder percebido havia-lo deixado vazio. Ele conservou a sua companhia, império imobiliário, mas sem o instinto de risco desenfreado e o respaldo financeiro insubstituível de Isabela, esta tornou-se gradualmente numa entidade medíocre. Ainda era um homem rico, mas agora era um rico vulnerável, rodeado de pessoas que sabiam que o verdadeiro poder não residia nele. A última cobertura de risco, a última ação estratégica de Isabela foi para assegurar o legado dos seus filhos, David e Emília. Ela nunca quis que fossem herdeiros ociosos. Eles haviam herdado o impulso de Miguel, mas também foram criados com a prudência de Isabela. Um dia, Isabela reuniu-se com seus assessores legais. Quero que comprem uma participação silenciosa na Império Imobiliário de Miguel, indicou Isabela. Uma participação, senhora? Perguntou o seu conselheiro legal. Mas ele é o seu ex-marido. Não o faço por ele, mas pelo ativo. O seu estilo de gestão agora é demasiado arriscado e não quero que o valor da empresa que ele conservou como parte do divórcio colapse e arraste os meus filhos para uma disputa legal ou mediática. Isabela instruiu o seu fundo fiduciário a comprar, através de uma complexa rede de empresas fantasma, uma participação minoritária estratégica, mas poderosa, na empresa de Miguel. A compra foi grande o suficiente para evitar um colapso total da empresa, mas pequena o suficiente para não dar a Miguel qualquer indício de que ela estava por trás disso. Este foi o ato final da gestão de consequências de Isabela. Ela não o estava a ajudar por afeto, mas assegurando-se de que o risco que ele representava para o nome dos seus filhos fosse neutralizado para sempre. Miguel continuaria a ser o CEO, o rosto público, mas sem o saber, a sua ex-esposa era a âncora secreta que impedia que o seu barco afundasse, a rainha do lar. Ao contrário de Miguel, que ficou na sua mansão vazia, como um rei destronado num castelo oco, Isabela mudou-se para um apartamento elegante e modesto no centro de Lisboa. Uma noite, enquanto partilhava um jantar tranquilo com David e Emília, o tema da cirurgia de Beatriz Antunes, a jovem com um problema cardíaco, surgiu. Mãe, disse David, agora um jovem executivo com visão própria. É incrível o que a tua fundação fez pela Beatriz. Ela tornou-se uma defensora da consciencialização sobre as doenças cardíacas. Sim, disse Isabela com um sorriso suave. O dinheiro tem a maior utilidade quando é usado para criar segundas oportunidades. Ela olhou para os seus filhos, sabendo que lhes havia herdado a sua força tranquila. Não lhes havia dado um império fácil, mas a base da verdade e a habilidade para gerir o risco de que precisariam para construir os seus próprios caminhos. Dona Isabela de Castro sentou-se à mesa. Ela não precisava que ninguém soubesse a verdade sobre o seu poder. Ela havia conquistado a sua liberdade e tranquilidade, e no silêncio da sua própria verdade, tornou-se a figura mais poderosa de toda a história. Gostarias de ver para onde a segunda oportunidade levou Beatriz Antunes? Ou como reagiria Miguel se alguma vez descobrisse a jogada final de Isabela? O resultado final, a liberdade e a realidade. A segunda oportunidade de Beatriz Antunes. O Fundo de Castro cumpriu meticulosamente a sua promessa. Beatriz Antunes completou a sua reabilitação numa instalação privada, longe de Lisboa, e da vida que havia partilhado com Dom Miguel de Noronha. Aos poucos meses, graças à Bolsa Anônima de Isabela, Beatriz estava a estudar o seu mestrado em Belas Artes em Florença. O sustento econômico havia-lhe dado o tempo e o espaço que o seu talento, antes sufocado pelo glamour de Miguel, precisava para florescer.
Beatriz nunca regressou à vida de Miguel. A clareza horrorizada que sentiu ao acordar na UCI, ao ver Miguel como um simples peão na estratégia de Isabela, foi o seu verdadeiro despertar. Ela entendeu que a vida que ele lhe oferecia não era a liberdade, mas uma jaula dourada financiada pelo ego de um homem. Anos depois, a Fundação Ana Vaz de Melo de Isabela inaugurou uma galeria em Lisboa para promover artistas emergentes. Uma das primeiras exposições mais aclamadas foi a de uma pintora conhecida pelo seu estilo vívido e visceral, Beatriz Antunes. Ela e Dona Isabela de Castro encontraram-se brevemente na inauguração. Foi um encontro silencioso, não houve desculpas nem agradecimentos verbais. Simplesmente um reconhecimento mútuo de duas mulheres que haviam aprendido o verdadeiro preço do poder e da liberdade. Beatriz havia recebido a sua segunda oportunidade e havia-a convertido no seu próprio sucesso. A última revelação de Miguel. Enquanto isso, a vida de Dom Miguel de Noronha havia estabilizado numa mediocridade aborrecida. A sua empresa, Império Imobiliário, estagnou. Ainda era rico, mas os seus projetos careciam do fator audaz que o havia definido. Um dia, enquanto revisava os livros de contabilidade da empresa para um empréstimo menor, o seu novo equipa financeiro, menos competente, cometeu um erro. O relatório mostrou uma participação minoritária enigmática na Império Imobiliário, ligada a uma firma offshore na Suíça, Fundo Carvalho Dourado. Miguel investigou a firma suíça. A busca levou-o a um advogado corporativo em Genebra que, sob intensa pressão, lhe revelou que o Fundo Carvalho Dourado era uma subsidiária do Fundo de Castro. O golpe final. Miguel não só havia perdido o seu casamento e a sua amante, mas a única razão pela qual a sua empresa não havia colapsado estrondosamente era porque Isabela, a sua ex-esposa, era a sua investidora secreta e âncora de estabilidade. A sua fúria inicial desvaneceu-se, substituída por uma realização gélida. A sua vida era uma ficção que ela havia decidido manter, não por amor, mas por gestão de riscos. Miguel agora entendeu completamente. Não foi uma guerra de paixões, foi um jogo de xadrez corporativo que ela havia estado a jogar desde o início. Ele nunca havia tido o poder. Apenas havia tido o título. Ele não fez nada. Sabia que confrontá-la só resultaria em que ela retirasse a âncora, condenando-o ao colapso total. Dom Miguel de Noronha foi forçado a viver o resto da sua vida sendo o rosto público de um império que sabia ser, em última análise, controlado pela vontade silenciosa da mulher que havia desprezado. O seu castigo foi a consciência eterna da sua própria irrelevância. A história de Dona Isabela de Castro está selada com o triunfo da sua discrição e a liberdade de Beatriz. Gostarias que terminássemos com esta saga ou tens algum outro rumo em mente? Que bom! Fico contente que queiras explorar as consequências finais desta história. Vamos ver o desfecho de Beatriz Antunes e o que sucederia se Dom Miguel finalmente atasse os cabos soltos da jogada mestra de Isabela. O resultado final. A liberdade e a realidade. A segunda oportunidade de Beatriz Antunes, o Fundo de Castro. O Fundo de Castro cumpriu meticulosamente a sua promessa. Beatriz Antunes completou a sua reabilitação numa instalação privada, longe de Lisboa, e da vida que havia partilhado com Dom Miguel de Noronha. Aos poucos meses, graças à Bolsa Anônima de Isabela, Beatriz estava a estudar o seu mestrado em Belas Artes em Florença. O sustento econômico havia-lhe dado o tempo e o espaço que o seu talento, antes sufocado pelo glamour de Miguel, precisava para florescer.
Beatriz nunca regressou à vida de Miguel. A clareza horrorizada que sentiu ao acordar na UCI, ao ver Miguel como um simples peão na estratégia de Isabela, foi o seu verdadeiro despertar. Ela entendeu que a vida que ele lhe oferecia não era a liberdade, mas uma jaula dourada financiada pelo ego de um homem. Anos depois, a Fundação Ana Vaz de Melo de Isabela inaugurou uma galeria em Lisboa para promover artistas emergentes. Uma das primeiras exposições mais aclamadas foi a de uma pintora conhecida pelo seu estilo vívido e visceral, Beatriz Antunes. Ela e Dona Isabela de Castro encontraram-se brevemente na inauguração. Foi um encontro silencioso. Não houve desculpas nem agradecimentos verbais, simplesmente um reconhecimento mútuo de duas mulheres que haviam aprendido o verdadeiro preço do poder e da liberdade. Beatriz havia recebido a sua segunda oportunidade e havia-a convertido no seu próprio sucesso. A variável já não era previsível, a última revelação de Miguel. Enquanto isso, a vida de Dom Miguel de Noronha havia estabilizado numa mediocridade aborrecida. A sua empresa, Império Imobiliário, estagnou. Ainda era rico, mas os seus projetos careciam do fator audaz que o havia definido. Um dia, enquanto revisava os livros de contabilidade da empresa para um empréstimo menor, o seu novo equipa financeiro, menos competente, cometeu um erro. O relatório mostrou uma participação minoritária enigmática na Império Imobiliário, ligada a uma firma offshore na Suíça, Fundo Carvalho Dourado. Miguel investigou a firma suíça. A busca levou-o a um advogado corporativo em Genebra, que, sob intensa pressão, lhe revelou que o Fundo Carvalho Dourado era uma subsidiária do Fundo de Castro, o golpe final. Miguel não só havia perdido o seu casamento e a sua amante, mas a única razão pela qual a sua empresa não havia colapsado estrondosamente era porque Isabela, a sua ex-esposa, era a sua investidora secreta e âncora de estabilidade. A sua fúria inicial desvaneceu-se, substituída por uma realização gélida. A sua vida era uma ficção que ela havia decidido manter, não por amor, mas por gestão de riscos. Miguel agora entendeu completamente. Não foi uma guerra de paixões, foi um jogo de xadrez corporativo que ela havia estado a jogar desde o início. Ele nunca havia tido o poder. Apenas havia tido o título. Ele não fez nada. Não sabia que confrontá-la só resultaria em que ela retirasse a âncora, condenando-o ao colapso total. Dom Miguel de Noronha foi forçado a viver o resto da sua vida sendo o rosto público de um império que sabia ser, em última análise, controlado pela vontade silenciosa da mulher que havia desprezado. O seu castigo foi a consciência eterna da sua própria irrelevância. A história de Dona Isabela de Castro está selada com o triunfo da sua discrição e a liberdade de Beatriz. Gostarias que terminássemos com esta saga, ou tens algum outro rumo em mente? Absolutamente. É um prazer continuar com este fecho épico. Vamos oferecer um epílogo final que sela o destino de Isabela e sublinha a lição que toda a alta sociedade de Lisboa aprenderia dela. O toque do testamento da soberana, um novo círculo de poder. Passaram quase 10 anos desde que Dom Miguel de Noronha descobriu a verdade sobre a âncora secreta da sua companhia. Viveu cada dia com a consciência atormentada de ser uma fraude à mercê da sua ex-esposa. Dona Isabela de Castro, por sua vez, movia-se em esferas de influência que nada tinham a ver com a ostentação dos negócios imobiliários. O seu círculo de amizades era formado por líderes acadêmicos, filantropos genuínos e cientistas, pessoas que valorizavam a inteligência e a eficácia, não a riqueza. Numa gala da Fundação Torres, a ala cardíaca, onde ela continuava
a ser a benfeitora anônima, encontrou-se com Beatriz Antunes. Beatriz, agora uma artista de renome e patrocinadora da sua própria Fundação de Saúde Cardíaca, aproximou-se de Isabela. Dona de Castro, disse Beatriz com profunda gratidão, eu sei que a senhora é a razão. A senhora deu-me a minha vida e eu usei-a. Fico feliz por te ver, Beatriz, respondeu Isabela com um raro sorriso. O verdadeiro presente não foi a cirurgia, mas a liberdade que obtiveste para te tornares quem devias ser. A mulher que Miguel havia visto como um troféu e um passatempo era agora uma aliada silenciosa de Isabela. O mundo de Isabela era um universo de mulheres poderosas que ela havia resgatado ou empoderado. A lição de Lisboa. O último ato deste drama desenrolou-se na esfera pública, não em privado. Um relatório de mercado da Império Imobiliário, a companhia de Miguel, revelou que, apesar das aparências, o seu crescimento havia estagnado por completo. A imprensa começou a suspeitar que o Titã havia perdido o seu toque. Foi então que Isabela fez o seu único movimento público. Anunciou que o Fundo de Castro venderia a sua participação na Império Imobiliário. A venda não foi uma liquidação, foi uma transferência estratégica para uma corporação rival, mais jovem e agressiva. A notícia atingiu Miguel como um raio. A venda não era um ataque ao seu dinheiro, mas à sua estabilidade. Isabela havia decidido que o risco de o manter à tona já não valia a pena. Miguel apercebeu-se de que a âncora havia sido retirada. A empresa que ele havia acreditado dirigir foi vendida em semanas. A imprensa despediu-o com manchetes que lamentavam a perda de visão do fundador. Miguel foi forçado a reformar-se por completo. Ficou com uma fortuna pessoal considerável, mas sem a identidade de ser o dono de um império, sem o jogo para jogar e sem a consciência de que alguém mais estava a controlar as regras, tornou-se um homem vazio. O fecho, a sombra desaparecida. Anos depois, no seu elegante e tranquilo apartamento, Dona Isabela de Castro partilhou um chá com a sua filha, Emília. Mãe, a Império Imobiliário finalmente se vendeu, disse Emília. O senhor de Noronha está no anonimato? Sim, respondeu Isabela. O capítulo está fechado. Sempre me perguntarei uma coisa, disse Emília. Por que perdeste tantos anos da tua vida a fingir? Isabela sorriu, olhando para as luzes de Lisboa. Não os perdi. Eu investi-os. O tempo que passei na sombra dele permitiu-me construir a minha própria fundação e ensinou-me que a verdadeira força reside no controlo silencioso, não no ruído. Ele pensou que o seu dinheiro era o poder. Eu demonstrei-lhe que o poder é saber onde colocar esse dinheiro. Ela pegou na mão da sua filha. A sua vitória não foi a riqueza, mas a tranquilidade de saber que era a única dona do seu próprio destino e do destino dos seus filhos. O fantasma do seu ex-marido havia desaparecido. A história de Dona Isabela de Castro tornou-se uma lenda silenciosa em Lisboa, o lembrete de que o poder maior é o que ninguém vê.